Fala aí, terceirão! E aí, meninos? Então vamos lá para mais uma aula aí. Hoje a gente vai começar com a nova apostila, certo? E vamos então no capítulo 1 falar um pouco sobre as grandes paisagens naturais, falar sobre os biomas terrestres, certo? E depois chegar aí aos biomas brasileiros, que é uma das dos temas mais cobrados no Enem, mais cobrados nos vestibulares. Então essa aula é muito importante para vocês, certo? Está falando aí de ecologia. Então vamos lá para a página 2, que fala aí um pouco sobre a agonia do cerrado, certo? Um dos biomas brasileiros que vem passando por grande devastação. E aí ele me traz um texto, certo? E depois logo abaixo do texto ele me traz duas perguntas que falam o seguinte: discuta por que é tão grande a dificuldade em se estabelecerem e se cumprirem metas de preservação de áreas nativas tão importantes como o Cerrado brasileiro. Eu tenho aí um grande problema a respeito da falta, né? E também comente as suas consequências da degradação do cerrado. Eu tenho aí um déficit muito grande no Brasil de falta de legislação. Então, as pessoas, quando elas destroem determinados hábitats, elas são pouco punidas em relação ao grau de destruição que elas estão fazendo para a natureza e assim para o planeta no geral, né? Vamos assim, modo de dizer. Eu tenho grandes conflitos também existentes nessa região entre governos e também proprietários, tá? Então, grandes conflitos aí, muitas vezes o governo, por falta de fiscalização, também deixa a desejar em relação a isso. Lembrando que esses são grandes proprietários de terra, pessoas, né, que têm grande poder aquisitivo. E eu também tenho um grande problema porque o Cerrado, ele está aí dentro, né, de uma região que tem que se encontra, né, no Brasil aí, os nossos grandes celeiros, né, os maiores produtores de grãos aí eu tenho. Então eu vou ter a própria legislação do Cerrado quando se depara, por exemplo, na região amazônica, o proprietário ele pode aí fazer um determinado nível de desmatamento. No cerrado também isso, só que a lei referente ao cerrado, ela é muito menos benéfica para a preservação do que a própria Amazônia. Quando aí no texto, né, você vê que ó, o cerrado é uma área passível, desmatamento legal. O desmatamento legal no cerrado, ele fica em torno de 65 a 80%, né? Enquanto na Amazônia, o desmatamento legal, ele é apenas de 20%. Então a gente tem um grande problema aí em relação à devastação do cerrado, um dos biomas mais devastados do Brasil, que a gente vai falar sobre ele lá na frente quando trabalhar então com os biomas brasileiros, né? Então aí eu tenho um problema sério que se eu paro a degradação também do cerrado, eu vou ter aí uma queda da produtividade agrícola, lembrando que eu tenho grandes cidades como até mesmo Brasília, que foi construída aí, né, devastando o cerrado e trazendo junto dela aí gigantescas cidades ao redor, né, que vão então aí destruindo cada vez mais devido à expansão territorial. Eu tenho mudanças climáticas também que vem devastando, diminuição de chuvas como consequência aí da devastação do cerrado. Eu tenho uma redução muito grande na biodiversidade, rios secando, extinção de animais ocorrendo nessa região do Cerrado. Então depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a região do Cerrado lá na frente quando a gente falar sobre os biomas brasileiros. E aí então na página 3 a gente começa falando sobre a Terra e o cenário de vida. E aí ele me traz algumas palavras destacadas: fatores bióticos e fatores abióticos. Biovida, abio, então não vida. Então os fatores bióticos são fatores vivos, como por exemplo seres vivos que vão determinar aí a existência de outros organismos local, como por exemplo plantas que servem de alimento para animais. E aí eu tenho toda aquela cadeia alimentar. E os fatores abióticos são fatores importantíssimos, fatores não vivos, como por exemplo eu vou ter aí a luz, a água, certo? Então entram aí como fatores indispensáveis para a vida no planeta e para a vida em determinadas regiões, mas eles não são vivos. E quando então eu tenho todos esses fatores, os fatores bióticos e os fatores abióticos aí juntos formando todo um ecossistema, né, que vai ser então
O conceito de ecossistema vai ser então nessa autossuficiência que o ambiente vai ter desde a questão de produtividade e alimentação ao longo do nível das cadeias, né? A energia fluindo ao longo desse curso, né? Eu vou ter toda uma questão chamada de homeostase, que é o chamado equilíbrio, certo, do ambiente. Então, para que um ambiente esteja em equilíbrio, ele precisa ter todos esses componentes aí atuando, né, de uma forma indispensável, vamos assim dizer. E lá na página 4, então a gente começa a falar sobre os ecótonos, tá? O ecótono são regiões de transição entre determinadas regiões. Por exemplo, quando eu tenho uma Amazônia e um Cerrado, a região entre os dois, que não é nem uma Amazônia definida e nem um Cerrado definido, nesses momentos, nessas transições, nesse local intermediário, eu posso então ser chamado de ecótono, como por exemplo um rio, né? O leito de um rio, né, onde vai surgindo plantas aquáticas até chegar na mata em si, na mata ciliar. Então eu chamo aí de ecótono. E qual é a característica desses ecótonos? O ecótono ele consegue aí possuir espécies tanto pertencentes como um dos ambientes, por exemplo, num ecótono entre rio, um lago e um ambiente terrestre. Eu consigo aí ter uma zona de transição que eu vou abrigar tanto os organismos do ambiente aquático quanto os do ambiente terrestre. Por isso que ele é chamado de zona de transição, certo? Então, algumas espécies aí sobreviventes, elas conseguem viver nos dois ambientes, são espécies intermediárias. E depois lá a gente vai começar a falar sobre os biomas, né? Os biomas são regiões, então, que vão ter características, né? Como assim, vamos dizer, uma uniformidade da fisionomia e da fitologia. Então, ela é chamada de fitofisionomia, certo, vegetal. Quando eu tenho, então, grupos de espécies que aí determinam o meu clímax, né? O clímax nós já vimos nas áreas de transição que vão passando desde o processo de sucessão até chegar no clímax, quando eu vou ter, então, as espécies aí mais adaptadas àquele ambiente, vivendo nele, chegando, então, à comunidade clímax. E os biomas, eles, é claro, vão aí, né, formar um macroclima de determinada região, certo? E é claro, vai depender de vários fatores bióticos e abióticos para a formação de cada um desses biomas. Por isso que nós temos aí biomas separados, né? Bem distintos ao longo do mundo. O que vai determinar essas características vão ser aí o solo, vão ser a luminosidade, a disponibilidade de água, né? Então a latitude influencia, assim como a altitude, influenciam muito na formação desses biomas. E o primeiro bioma mundial que nós vamos ver aí é a tundra, certo? A tundra ela é característica por um ambiente muito frio, certo? Geralmente o frio predomina quase que o ano inteiro, pouquíssimo período de temperaturas mais amenas, mas as temperaturas amenas, né, a tundra ela tem só duas estações ao longo do ano, né, que vai ser aí o inverno, que vai predominar durante aí 10 meses, por exemplo. Isso varia também um pouco de cada região, certo? Mantendo aí o solo totalmente congelado, temperaturas muito baixas, tanto é que quando eu olho na imagem da tundra, na página 4, eu chego a nem observar aí árvores. Quando eu tenho são gramíneas que vivem aí, né? Musgos vivem também, né? Plantas herbáceas de pequeno porte e quando chegam aí a ocorrer, por exemplo, os pequenos arbustos, né? Arbustos são plantas que aí os seus galhos começam desde a base, não como árvores que atingem grande porte. Então, e no período de degelo, quando ocorre, que geralmente é um período bem curto na tundra, tá? Pode ser aí 2 meses, 3 meses ao longo do ano. Geralmente é o período que essas plantas vão ter a água disponível no solo. Tendo essa água disponível no solo agora,
A tundra, as plantas que vivem na tundra, elas conseguem então se reproduzir, crescer. Então, por exemplo, quando eu pego os musgos, os líquens, eles têm um período muito curto para sobreviver, para conseguir fazer todo o processo reprodutivo, porque depois eles vão passar mais 10 meses, por exemplo, embaixo de metros de neve, ao qual só vão poder se reproduzir e crescer no período do verão lá na frente, né? E muito curto. Então a tundra, eu tenho aí a presença de alguns animais, como por exemplo, traz aí na apostila boi amiscarado, raposas do Ártico, doninhas, que são animais que podem hibernar em algumas dessas espécies, porque o inverno chega a ser muito rigoroso, com temperaturas 40, 50 graus abaixo de zero. Tá? Quando ocorre um degelo, as temperaturas também ficam muito baixas, não é que o verão, por exemplo, eu vou ter aí temperaturas de 20, 30 graus, não, tá? Isso é muito raro de acontecer. Principalmente nas regiões mais dos polos, né? São regiões mais polares, onde a tundra vai então aí se localizar. Eu tenho uma previsão, a quantidade de precipitação pluviométrica muito baixa, chove pouquíssimo, tá? Em determinados períodos eu tenho dias muito longos ou também eu tenho dias muito curtos. Isso vai depender do período do ano que se encontra. É claro que a posição da Terra, né, o seu eixo de inclinação, comparado com o movimento de translação. Então eu tenho na tundra aí localidades que chegam a ficar 6 meses sem ver a luz solar e 6 meses com sol direto. Isso vai depender, é claro, da posição, certo? Indo agora para a taiga ou floresta boreal, também chamada de floresta de coníferas, né? Quando nós temos aí os maiores representantes, que são os pinheiros, muito observados em filmes americanos, aí América do Norte, Europa, Ásia, regiões muito frias apresentam, né, a taiga ou floresta boreal. Boreal significa que pertence ao norte, né? Então, quando eu pego na posição global, na latitude, eu tenho a tundra nas regiões mais externas, mais afastadas da linha do Equador. Então, abaixo delas agora, se aproximando, eu venho descendo do polo, chegando então a encontrar a minha taiga ou floresta boreal, também conhecida como floresta de coníferas, porque as árvores, né, os pinheiros geralmente têm esse formato, com o objetivo de, quando cai a neve, não acumular em cima deles e não quebrarem as árvores, os seus galhos, e aí prejudicar o desenvolvimento da planta. Também são regiões que vão pertencer aí a temperaturas muito baixas, chegando a 40, 50 graus negativos, certo? Mas ela possui aí no verão uma incidência um pouco maior de chuva, mesmo que a pluviosidade é baixa, e eu tenho degelo. Como eu tenho degelo dessa região, o contrário da tundra, que não é muito difícil, tem regiões que não passam por esse processo de degelo, a taiga já passa, já tem aí um verão um pouco mais aquecido. Quando isso, eu vou perceber que eu vou ter uma grande quantidade de gramíneas, plantas aí maiores também aparecendo nessa região, o que vai fazer com que eu tenha uma maior diversidade de animais, como caribus, alces, né? E até a presença que a gente pode observar de répteis e anfíbios, coisa que a gente não vai conseguir então aí identificar na tundra devido às baixíssimas temperaturas. Lembrando que na taiga também, e assim como na tundra, muitos animais passam pelo processo de migração. Quando chegam os invernos mais rigorosos, muitos animais podem aí se refugiar em florestas temperadas ou em locais com temperaturas mais amenas. Lembrando também que os pinheiros, para evitar a chamada seca fisiológica, porque a neve ela impossibilita a planta de absorver água, já que o solo está congelado, né? Então eu não tenho a água líquida aí no solo para disponível para essas plantas e também aí para os animais. Então, as plantas também, como os pinheiros, eles têm aí, né, as folhas adaptadas em formatos de agulhas, né, os acúleos assim chamados, aguliformes, né? Então, isso faz com que ocorra uma retenção maior de água, evita uma desidratação no corpo dessas plantas e faz com que elas aí não morram, né, por
essa falta de água que tem aí no período mais frio do ano, certo? Então, nós temos aí um pouco mais abaixo da tundra, descendo a chamada taiga, certo? Então, o solo delas, ela está sendo muito devastado, a taiga, porque ela possui um solo, né, rico em petróleo, gás natural. Nos Estados Unidos, a gente vê uma demanda muito grande, a mineração também, e para a própria extração da madeira, né? Que essa madeira, ela é muito utilizada, a madeira do pinheiro, né? Esses pinos aí muito utilizados para a construção civil, por exemplo. Então, ela está passando por um processo grande de devastação. A tundra também vem passando por alguns processos, porque um dos problemas muito grandes que a tundra, nós temos aí os chamados permafrostes, né? Que eles são grandes solo congelado em grande parte do ano, ou até mesmo no ano inteiro, certo? Não ocorrendo o degelo, e aí eu tenho um acúmulo de gases, como gás metano, nesse solo. Uma das grandes preocupações é que se o solo da tundra começa a derreter, né? Agora essa neve, eu vou ter uma grande liberação desses gases que tem um potencial muito maior do que o próprio CO2 no aquecimento global. Então, uma das grandes preocupações que vem passando aí esse bioma é o degelo que vem ocorrendo devido às altas temperaturas ocasionadas pelo aquecimento global, certo? Depois nós temos ainda na página 5 outro que é a chamada floresta latifoliada temperada, ou também chamada de floresta decídua ou caduca. Decídua, aquela que desce, né? Plantas caducifólias, aquelas que caem. São florestas agora que têm as 4 estações do ano bem definidas, e no outono para o inverno as folhas caem. Daí vem a origem do nome, né? Florestas decíduas, temperadas porque elas passam por essas estações do ano bem marcadas. O clima é temperado. São as florestas que apresentam as 4 estações do ano perfeitamente delimitadas. Quando a gente vê aqueles filmes aí, né? Então a gente vê assim um período que elas estão todas muito vermelhas, amareladas, quando a planta vai extraindo os nutrientes da folha, armazenando no solo agora, porque o inverno vem chegando bem rigoroso e aí as plantas perdem as folhas para evitar o processo de desidratação. Mas essas florestas também vêm sido muito destruídas devido às práticas agrícolas e o processo de urbanização que vem afetando muito. O solo dela é um solo muito bom, é um solo rico em matéria orgânica, né? Então as práticas agrícolas são muito favorecidas em cima desses ambientes. E aí, quando a gente vê aqueles lindos locais aí dessas florestas, geralmente a gente está vendo o que? Parques de preservação, porque elas vêm sofrendo muito e tendo o seu território cada vez mais reduzido, certo? Lembrando que como elas têm as 4 estações, o verão é quente e úmido nas regiões, e o inverno é bem gelado, com grande concentração de neve aí em alguns locais. Em relação a isso, eu já percebo agora, é claro que uma grande biodiversidade, que aí eu já vou ter muitas plantas vivendo nesse local, e também, como na maior parte angiospermas, e aí a gente tem, né, carvalhos, betúnias, bordos, e também eu vou ter uma grande concentração de animais vivendo nessas regiões, veados, ursos, mamíferos os mais diversos, muitos insetos, répteis e também anfíbios. Continuando, nós vamos agora para a floresta pluvial tropical. Então aí, né, nós já estamos inseridos nessas florestas, já estou falando dos representantes brasileiros, como por exemplo a Amazônia, que tem aí, né, recebe agora, por estar mais abaixo, mais próximo à linha do Equador, essas regiões recebem muita luminosidade. Ao receberem muita luminosidade e ter aí uma grande concentração de chuvas, eu tenho as maiores biodiversidades do planeta sendo encontradas na floresta pluvial tropical, né? Então aí a gente também chama de floresta ombrófila, né? Ombro faz referência à palavra chuva, né? E fila faz referência à palavra amigo. Então são as florestas ombrófilas densas, de densa vegetação, aquelas florestas que o interior é extremamente quente e úmido, né, devido à grande
transpiração realizada pelas plantas, pelas árvores que chegam aí a 40 metros de altura tranquilamente, né? Lembram aí da floresta amazônica, da Mata Atlântica também que se encontra. São florestas de difícil acesso que você nem consegue entrar dentro delas. Quando você pega aí uma taiga, né, aí uma tundra, esses biomas, até mesmo quando você se depara com a floresta temperada, são geralmente florestas limpas dentro dela, né? Você vê em filmes americanos pessoas correndo assim dentro delas, parece que alguém foi lá e limpou para a cena ficar certinha, né? Não, é porque ela tem pouca concentração aí de plantas herbáceas como lianas, cipós, orquídeas, bromélias, né? Então, eu tenho nessas regiões aqui uma grande biodiversidade. Então, o dossel da minha mata, né, a parte do extrato arbóreo das árvores em cima é muito fechado. Eu tenho uma disputa muito grande aí por luminosidade, por território, por água, por nutrientes, mas automaticamente eu tenho uma grande concentração de energia solar chegando e muita chuva que favorece essa gigantesca biodiversidade dos animais e plantas são os mais diversos do planeta, certo? Tendo grandes representantes aí de artrópodes, que são base de cadeia alimentar. E depois, né, a gente vai se deparando. E a vegetação também, temos os mais diferentes tipos, certo? Sendo encontrada aí, ó, quando a gente observa a América Central, América do Sul, África, Austrália, Índia e outras regiões da Ásia. Então eu estou vendo que eu estou agora próximo à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, maior luminosidade, maior incidência de chuvas, né? Aí nessas determinadas regiões, é claro, não vamos generalizar, e então eu tenho uma grande biodiversidade. Depois nós temos aí as pradarias ou campos, certo? Que eu vou ter aí temperaturas muito quentes no verão, frias à noite, no inverno. A pluviosidade é intermediária, chove um pouco nessas pradarias, né? Eu vejo aí que no mapa o Brasil aí apresenta mais para a região sul, né? Nós temos os Pampas gaúchos, aí eu tenho a Argentina também representante dos Pampas. A vegetação geralmente é uma vegetação rica em gramíneas, com alguns arbustos aparecendo, né? Mas quando eu olho assim, a predominância mesmo vai ser de gramíneas, certo? Depois nós temos outro bioma aí que vai ser a savana, certo? As savanas africanas que fazem uma referência, né, muito grande, parecem muito com o nosso cerrado brasileiro em relação às gramíneas que predominam, mas também apresentam regiões de arbustos e também árvores, né? Chegando aí algumas árvores de grande porte. O solo geralmente é ácido das savanas e ele é pobre em nutrientes, certo? Aí sendo encontradas na Oceania, na África do Sul, nós temos, né? Na África em si. E os animais que existem nessas regiões são os mais diversos. Eu tenho grandes animais aí, os maiores, né? Os maiores animais terrestres do planeta se encontram nas regiões da savana, como os leões, zebras, girafas, hipopótamos, né? Então, são aí uma gama muito grande, os nossos felinos aí, né, mais conhecidos no mundo, se encontram na savana, nas savanas. E nós ainda temos na página 7 as regiões desérticas, né? São regiões que não têm a disponibilidade de água líquida, tá? Porque nós também temos desertos de gelo, desertos de sal, mas que a água líquida se encontra escassa, tendo aí no Chile, Estados Unidos, na África, na Ásia, né? Na Austrália. E as temperaturas das regiões durante o dia geralmente muito quentes, à noite eu já tenho temperaturas mais baixas, devido à baixa umidade que se encontra nessas regiões. A pluviosidade, o nível de chuvas é baixíssimo, né? As plantas são plantas geralmente que são adaptadas a esse clima árido, como por exemplo cactáceas, suculentas ou plantas aí que atingem raízes muito profundas, raízes que vão a vários metros de profundidade tentando tirar água aí do solo, certo?
eu vou ter essas plantas também com uma camada de uma cera, geralmente, que reveste as folhas dela, e isso evitando uma desidratação. Algumas espécies são tão adaptadas que conseguem retirar a baixíssima umidade do ar, retirar através das suas folhas e incorporar então no interior do seu corpo, certo? Os animais mais representantes aí são animais que conseguem sobreviver à escassez de água, animais que vão ter peles geralmente impermeáveis, animais como insetos, escorpiões, serpentes, lagartos, que não necessitam de muita água e que também estão adaptados, né, reduzindo aí a quantidade de urina, não transpirando para evitar então essa grande escape de água, né, que pode ser realizado aí pela pele, por exemplo. Então, geralmente são animais coreaços, que têm um couro grosso ou escamas aí que vão dificultar a saída de água e também, é claro, viverem nesses ambientes com altíssima radiação e com temperaturas muito elevadas. Saímos então de um ambiente extremamente desértico, com ausência de água, e vamos agora entrar nos ambientes dos ecossistemas aquáticos. Então, vou dividir esse vídeo aqui para não ficar muito cansativo para vocês, certo? E depois, no nosso próximo vídeo, eu vou começar então a falar aí dos ambientes aquáticos e a gente já dá sequência. Beijão!